Bem-vindos então à nossa segunda aula do nosso curso sobre a fé ortodoxa de São João Damasceno. Então, nessa segunda aula eu vou começar a falar sobre o livro da fé ortodoxa, a primeira parte, ou seja, do capítulo 1 ao 15, que é a primeira parte do livro. Então, esse primeiro capítulo é um capítulo programa, é o que João desenvolve. Depois desse capítulo, então, que é o programa, ele começa a desenvolver sua teologia. Mas este primeiro capítulo, ele contém desde o início a célula inicial de todo o trabalho de São João Damasceno, que é a citação da passagem do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 18. Ao mesmo tempo, São João Damasceno ele afirma que o Deus único e incognoscível, ele também pode ser conhecido, senão pela palavra, também através da tradição eclesial. O restante do capítulo também comenta esse versículo do evangelista João. E vai falar também que o conhecimento natural de Deus não é suficiente para nos fazer conhecer e entender o plano eterno de Deus no homem. Os fundamentos da reflexão teológica então são lançados. Deus, o bom Deus, os queria assim, e a atitude de São João Damasceno aqui é, antes de tudo, a de um contemplativo, visto que ele foi monge. No capítulo 2, então, o autor retoma e desenvolve o que acabou de esboçar. Ou seja, que a teologia só pode ser apofática. Já vou explicar isso. Enquanto, ao contrário, que a palavra encarnada, a palavra de Deus feita carne, é para nós um sujeito de experiência direta. Esse homem, Jesus, que nós sabemos, é de fato um de nós. O doutor da encarnação se revela plenamente aqui e nos coloca claramente em uma perspectiva histórica. A história humana se divide em antes e depois da encarnação, em antes de Cristo e depois de Cristo. No livro também existem os capítulos 1 a 44 de um lado e os capítulos de 45 a 100 do outro. Então, o que vem a ser essa teologia negativa ou teologia apofática? É o contrário da teologia propositiva ou teologia afirmativa. Se por um lado a teologia afirmativa faz proposições e descrições acerca de Deus e seus atributos, a teologia negativa segue o caminho oposto. Ela percebe que toda a descrição que a inteligência humana consegue elaborar sobre Deus está muito aquém daquilo que Deus é. A teologia negativa percebe que todo esforço da racionalidade em definir Deus e seus atributos acaba limitando Deus, porque este ultrapassa todo e qualquer esforço racional. São João Damasceno pega esse fato da teologia negativa ou apofática, ele pega exatamente de São Dionísio Areopagita, então que usa também essa teologia apofática. Ou seja, eu vou dar um exemplo mais ou menos aqui para tentar ficar um pouco mais claro o que seria essa teologia negativa ou teologia apofática. Por exemplo, quando a gente fala uma afirmação sobre Deus, Deus é misericordioso, Deus é misericórdia. A gente tem um conceito que a gente está tentando definir que Deus é misericordioso usando a palavra misericórdia de acordo com com a visão que nós temos a respeito de misericórdia. Só que isso é tentar limitar Deus, porque Deus é muito mais misericordioso do que a gente possa imaginar, Então está muito mais além. Então Deus não é misericordioso como nós entendemos a misericórdia. Ele é muito mais misericordioso ainda, porque nossos conceitos não conseguem exprimir isso.
Então isso que é teologia, ele fala negativo no sentido de que, nesse sentido, de que acaba, muitas vezes os nossos conceitos são limitados para falar de Deus e das coisas de Deus, né? Deus é muito mais além do que isso. A respeito então da existência de Deus, o capítulo seguinte, que é o capítulo 3, né, invoca o argumento do consentimento universal, mas imediatamente se refere à Escritura. O movimento pode ser surpreendente, o que traduz demandas pastorais e pode fazer pensar em um fragmento homilético. Pode muito bem pensar que esse capítulo 3 foi uma homilia, né? Ali nesse capítulo 3 também, demonstração que Deus existe, ele vai falar dos 3 argumentos da existência de Deus reunidos aqui, que são o argumento da primeira causa, da conservação e o governo do mundo, o da ordem do mundo. O mundo criado, então, surge radicalmente diferente de Deus. Mudança e imutabilidade, né? A criatura e o Criador oponentes serão constantemente explorados no restante do livro, assim também como exemplo no capítulo 17 e no capítulo 26. O argumento da conservação e do governo do mundo é aqui esboçado e não desenvolvido. O conceito de providência será amplamente retomado mais tarde, no final da antropologia. Nosso autor, ele segue aqui a exposição de Nemésios. Nemésios foi um dos livros que acabou influenciando aí São João Damasceno a escrever a fé ortodoxa. O terceiro argumento da ordem do mundo, se não for filosoficamente o mais convincente, possui nos olhos de João um valor considerável. Ele e seus contemporâneos têm a sensação de viver em um universo organizado hierarquicamente de acordo com a vontade divina. A gente já viu que esse capítulo também muito influenciou Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica e na Suma contra os Gentios e no Compêndio de Teologia. Nós já conhecemos também o apofatismo do capítulo 1. O capítulo 4, então, desenvolve amplamente a ideia de que deve estar presente na mente do leitor até o final do livro. É certo que isso é uma constante do pensamento patrístico, e João não precisava ter diante de si tal e tal tratados fragmentos do pseudo-Dionísio, coletado nos florilégios. A frequência das obras de Máximo Confessor pode ser suficiente também para esta meditação. Ele também usa os livros de São Máximo Confessor. É verdade também que este capítulo nos fornece um primeiro exemplo dos métodos de trabalho desse período. O autor também, obviamente, usou o discurso de Gregório de Nazianzo, o segundo discurso teológico, e até uma citação, a citação de Jeremias, capítulo 23, versículo 14. Ele liberou sua estrutura, mantendo de passagem uma citação expressiva das Escrituras, mas, acima de tudo, ele esclareceu seu objetivo com algumas adições, a mais importante das quais foi o uso do conceito de apatheia. É a apatheia que foi muito utilizada com alguns filósofos antigos e também com alguns monges, Evagrio e outros. Que esse conceito, claro, não apareceu em Gregório. No restante do capítulo, então, veremos também sobre o argumento do primeiro motor e o seu interesse nessa noção, sendo o termo imobilidade de fato insuficiente, pois não levamos em conta a serenidade apropriada por natureza à divindade. É possível também descobrir nesta adição uma marca da espiritualidade monástica presente discretamente na obra. Aqui, com certeza, João Damasceno, essas ideias de motor, do primeiro motor, ele pega da física de Aristóteles. Porém, ele não cita Aristóteles no livro, nem que ele tirou isso da física de Aristóteles. Mas por quê? Porque ele era grego, e como grego ele teve filosofia na sua formação. Então ele utiliza da sua formação esse conceito, ele traz esse conceito. A cadeia de ideias está sublinhada no início do capítulo 5. Uma preocupação acadêmica frequente com João.
O desenvolvimento dessas reflexões é encontrado em forma de diálogo que sugerem as perguntas aqui. Nos contra-maniqueus, nosso capítulo também pode ser uma espécie de auxílio à memória. Somos muitos outros também. Como muitos outros também. A última frase, em sua secura, pode, portanto, aparecer como uma adição. No capítulo 6, a doutrina do verbo divino permanece na mesma gama de argumentos de antes. É inspirado de perto por Gregório de Nissa. João possui então um vocabulário mais preciso do que o da Capadócia. Ele utiliza o termo grego substancial, que é usado para distinguir o verbo divino do verbo humano. Que é substancial, ele não aparece na fonte do nosso texto. O início do capítulo 6 forma um vínculo estreito com o que o precede, assim como sua última frase com o início do capítulo 7, consequências lógicas da perfeição divina. O principal é saber reconhecer a simplicidade divina em oposição ao caráter composto dos seres criados, do homem em particular. João não se preocupa aqui diretamente com a teoria do verbo interior e do verbo proferido, assim como estamos no campo teológico propriamente dito. O Espírito Santo é apresentado na primeira parte deste capítulo 7 da mesma maneira que o verbo. Um longo parágrafo serve como conclusão e ainda encontramos muito presente nesses capítulos o pensamento de Gregório de Nissa. O capítulo sobre a Trindade começa com a afirmação renovada da unicidade divina. A forma deste parágrafo, quase litúrgico, não é surpreendente. João acumula tudo o que o crente pode dizer sobre Deus da maneira humana. Ele voltará a isso mais tarde. O que impressiona a princípio é a abundância de adjetivos negativos, cujo uso filosófico remonta a Platão e Aristóteles, e que os estoicos e neoplatônicos também usarão regularmente. Para o contemplativo, que é João, Deus é ao mesmo tempo inexprimível em palavras e indescritível em um conceito. Mas João não se esquece que seu trabalho é uma exposição teológica com objetivos pastorais e é o domínio das manifestações divinas, teofania, que ele oferece para nossa reflexão na segunda metade do parágrafo, antes de citar o texto fundamental de Mateus, capítulo 28, versículo 19. A cada uma das três pessoas divinas é dedicado um desenvolvimento. O Pai, o Filho e o Espírito. Então João mostra que a essência divina é idêntica nas três pessoas, que a noção de geração é distinta da de criação, que finalmente as três pessoas divinas vivem uma na outra e em pericorese, sem misturar ou confusão. A pericorese é justamente isso, sem viver uma na outra sem mistura ou confusão. Essa noção, então, adotada de Máximo Confessor e aplicada por João, a imanência recíproca das três pessoas, já era usado anteriormente na Cristologia. João aparece aqui, então, como inovador, da mesma forma que nossos dois autores definiram com mais precisão essas noções de essência, natureza e hipóstase. Para ficar um pouco mais claro isso, eu pensei então dividir essa aula. A gente vai ver mais uma aula dessa primeira parte, finalizando essa parte, mas antes de ver essa última aula, essa próxima aula, finalizando essa primeira parte do livro, eu quero fazer aqui outras aulas, apêndice, para conseguir tentar também entender o que estava acontecendo aqui. Então, a próxima aula será um apêndice dessa, em que eu explicarei e falarei sobre as heresias trinitárias, para que também se possa entender o contexto histórico dessa obra em que foi criada, que foi escrita esta obra. Então, dou por encerrado essa primeira parte
dou por encerrado a primeira aula da primeira parte, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e até nossa próxima aula, que vamos falar sobre as heresias trinitárias.